Todos nós estamos esperando por alguma coisa. Talvez você esteja esperando por uma resposta de oração, pelo resultado de uma prova, de um concurso. Talvez você esteja esperando por uma vaga de emprego, por uma promoção, por um relacionamento, por uma viagem, por uma mudança de cidade. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós encontramos nesse lugar de espera. A espera ela quase nunca é confortável. Você pode estar esperando por alguma coisa alguns dias, alguns meses, algumas semanas, mas independente do tempo, a sensação ela é muito parecida. Isso porque toda vez que nós estamos esperando por algo, ao mesmo tempo que nós temos aquela expectativa, também nós carregamos aquela angústia de querer saber quando que algo vai acontecer. O fato de você estar esperando por algo, principalmente quando você não tem todas as respostas, torna essa espera muito mais desafiadora, justamente porque nós gostamos de controle, nós gostamos de previsibilidade, nós gostamos de saber quando que as coisas vão acontecer. E muitas vezes Deus nos coloca justamente nesse lugar onde nós não temos todas as respostas, justamente porque nós precisamos aprender a termos mais paciência e confiar mais nele. Tem momentos que Deus vai dizer sim, e se Deus ele já te disse sim e você continua esperando, pode ser que você esteja deixando uma oportunidade passar. E vão ter momentos que Deus ele vai dizer não, e se Deus já te disse não e você ainda espera com que ele mude de ideia, pode ser que você esteja apenas se iludindo. Mas vão ter momentos que Deus vai falar, espera. E se ele te disse espera, apenas espere. E às vezes você vai ter simplesmente a sensação de que Deus está em silêncio. E não é porque ele está em silêncio é que ele não está dizendo nada. É que bem provavelmente, muitas vezes aquilo que parece ser o silêncio de Deus pode simplesmente indicar que Deus está te dizendo que ainda não é o momento. Sim, esperar é extremamente desconfortável, é extremamente angustiante e eu sei que se eu te perguntar se você gosta de esperar, eu tenho 99% de certeza que você vai me responder que não. Porque nós gostamos de ver movimento, nós gostamos de ter respostas rápidas, de estar no controle, ver as coisas acontecendo, se movendo diante dos nossos olhos. E esperar, principalmente quando há silêncio, pode nos dar a sensação de que nada tá mudando, de que nada tá acontecendo. Mas muitos processos da nossa vida acontecem justamente quando parece que nada está acontecendo. Eu tenho aprendido a parar de me perguntar sobre quando isso vai acontecer e começar a questionar mais o que será que Deus ele quer de mim, o que será que ele quer trabalhar em mim enquanto eu espero. Eu comecei a ver os tempos de espera na minha vida como uma oportunidade de Deus ele trabalhar em mim, no meu caráter, na minha maturidade, na minha força, na minha fé. Porque quando você acha que Deus ele está parado, na verdade ele está trabalhando em coisas que você não consegue enxergar. Pensa comigo, um pai, ele decide que ele vai presentear o seu filho e ele compra um carro para ele. Porém, o detalhe é que essa criança, esse filho, tem 10 anos de idade. É claro que ele não vai poder dirigir aquele carro naquele momento. O carro vai pertencer a ele porque o pai deu de presente pra ele, mas ele vai ter que esperar atingir a idade correta. Ele vai fazer seus 18 anos, vai passar pelo processo de tirar a habilitação, vai aprender a dirigir, então sim, ele vai poder começar a dirigir o carro que ele ganhou de presente. Isso porque se o pai ele decidir entregar o carro naquela criança de 10 anos de idade, aquilo que seria uma bênção tem grandes chances de se tornar uma tragédia. Deus ele não te disse não, mas ele te disse espera, então você precisa aprender a confiar na palavra dele, porque tem coisas que se virem antes da hora, o que seria uma bênção pode se tornar um peso. O que Deus ele tem para você precisa encontrar em você alguém capaz de sustentar aquilo pelo qual você tem esperado. Plantar uma semente, você vai perceber que não existe nada visível ali acontecendo, mas é lógico que debaixo da terra é que todo o processo está sendo formado, é que as raízes estão sendo criadas, aprofundadas e que a vida ali está começando a se formar. No último vídeo que eu postei, eu falei justamente sobre isso. As nossas vidas precisam estar enraizadas em Deus, porque muitas vezes nós queremos ver os frutos acontecendo, queremos ver as coisas se concretizando, mas nós não estamos sendo enraizados o suficiente para sermos fortalecidos e sermos capazes de sustentar aquilo que ainda está por vir. Na grande maioria das vezes, o processo de espera nada mais é do que apenas um alinhamento. Deus ele está organizando a circunstância, preparando pessoas, ajustando os caminhos que nós não conseguimos enxergar. Então, por mais que o processo de espera seja dolorido, seja angustiante, existe algo belo acontecendo por detrás dos bastidores que nós não conseguimos enxergar. Mas é aí que entra a nossa parte de confiar que Deus ele está fazendo algo. Existe um momento que Deus ele nos coloca em movimento, mas vão existir tempos que Deus ele vai nos ensinar a esperar e confiar. Se hoje você se encontra em um momento que você está esperando, seja por uma resposta, por um direcionamento, por uma oportunidade, por uma mudança, lembre-se que enquanto você espera, você não está perdendo tempo, mas você está sendo preparado. Às vezes tem gente que se engana achando que o momento de espera é você estar parado, mas muito pelo contrário. É justamente a fase em que você precisa olhar como uma oportunidade de você estar preparado para aquilo que você tem esperado. Esperar em Deus não é você ser passivo, mas ao mesmo tempo que você espera em Deus, você continua trabalhando, você continua orando, você continua crescendo,
se preparando, você confia que o resultado final e que a intervenção vem do Senhor. Porque quando o tempo certo chegar, quando aquilo finalmente acontecer, você vai perceber que a cada dia que você esperava, na verdade estava apenas te construindo para aquilo que ainda estava por vir. Talvez você já tenha feito tudo que estava ao seu alcance. Você se preparou, você orou, você trabalhou, enfim, você fez a sua parte e ainda assim não aconteceu. E é justamente nesse momento que Deus ele fala: continue perseverando e também descanse o seu coração. Ele pode fazer alguma coisa acontecer da noite pro dia, ou também pode levar algumas semanas, meses, anos, eu não sei. Mas independente do tempo que levar, o tempo dele é perfeito. Porque a sabedoria dele é infinitamente maior e melhor do que a nossa. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que a partir desse vídeo você aprenda a confiar no tempo perfeito de Deus, que é infinitamente melhor do que o seu. Se você viu esse vídeo até o final, comente aqui: o tempo de Deus é melhor do que o meu, para saber que você chegou até o final desse vídeo. E não deixe também de compartilhar essa mensagem que pode edificar a vida de muitas outras pessoas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus abençoe muito a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo.